certeza. Está no ar o podcast Saúde em Pauta, trazendo sempre informação, conhecimento e bem-estar para todos vocês, nossos internautas que estão sempre nos acompanhando, seja pelo YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer, enfim, todas as nossas plataformas, o Complexo de Saúde está sempre presente, levando o que há de mais importante, de mais inovador e tecnológico na área da saúde. E hoje nós temos um tema muito importante que, conversando com a nossa convidada de hoje, ela me explicou que não é tão raro acontecer e tem muitas crianças que necessitam de um tratamento especializado nesta especialidade. Hoje nós vamos falar sobre nefropediatria, filtrando um futuro melhor. Olha só o tema de hoje, bem interessante. Comigo aqui está ela, doutora Jussara Fontes, ela que é médica nefropediatra do nosso Complexo de Saúde São João de Deus e no qual, desde já, eu gostaria de agradecer pela presença, pela disponibilidade de nos receber nessa noite de quinta-feira. Muito obrigado, doutora Jussara. Por nada, é um prazer. Hoje nós temos, então, esse tema importante, né? A gente conversou um pouco aqui nos bastidores sobre esse assunto e você me revelou algumas coisas importantes, inclusive da atualidade, né? Do mundo, da música também relacionado. Então, a gente vai ter um momento bem gostoso aqui de esclarecimento para toda a população. Tá bom. E eu queria convidar todos vocês, nossos seguidores que estão nos assistindo aqui nesse momento, caso vocês tenham alguma dúvida relacionada a este tema, tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio e streaming, vocês podem fazer a pergunta de vocês aí na parte dos comentários, que ao final da nossa transmissão, a nossa equipe de comunicação fará contato com a doutora Jussara e tentará responder todas as dúvidas de vocês sobre este assunto, tá? Agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês que está aqui conosco. E agradeço também a Cafeteria Café Preto, que está sempre presente nos nossos podcasts, hoje trazendo mais um café especial. Lembrando que a Cafeteria Café Preto está sempre presente ali no coração de Divinópolis, na rua Rio de Janeiro 1058, esquina com a rua Maranhão. Todas as delícias, seja na manhã, seja na parte da tarde, está lá o fresquinho na nossa Cafeteria Café Preto. Muito obrigado mais uma vez ao Lucas, a toda a sua equipe, pelo carinho com o nosso podcast. Muito obrigado mesmo, doutora Jussara, fica à vontade, viu? Tá bom. Durante o nosso bate-papo aqui, para que você possa deliciar. Tá uma delícia. Exatamente. Bom, vamos lá então, doutora Jussara, nossa pauta de hoje, recheado de novidades. E, com certeza, quem está nos assistindo deve estar perguntando, poxa, nefropediatria, nunca ouvi falar nessa especialidade. Já tem algum tempo que nós temos ela aqui no Complexo de Saúde. Então, eu queria que você falasse pra gente o que é a nefropediatria e quais são as principais funções do nefropediatra no cuidado infantil. Então, a nefropediatra é aquela profissional que fez medicina, fez pediatria e depois se subespecializou no cuidado com os rins e vias urinárias. Por que nefro, né? Então, as pessoas às vezes confundem muito com neuro. Fala nefro, neuro é a mesma coisa? Não, não é, né? O néfron é a menor unidade filtradora do rim. Então, o nefrologista é o especialista dos cuidados com os rins. Certo. Então, eu não sabia disso. Então, o nefropediatra ele é formado em medicina, ele tem uma especialização em pediatria, em nefrologia, e aí ela acaba juntando todas essas duas especialidades e faz uma subespecialização, é isso? Ele faz pediatria. Pediatria. E depois ele faz nefrologia pediátrica. Certo. Isso. Então, uma subespecialização. É uma área de atuação da pediatria. E quanto tempo demora para essa formação? Desde o início na faculdade, né, de medicina até ele concluir aí sua formação, tempo mínimo? Medicina 6 anos, né? Pediatria hoje 3, nefropediatria 2. Né? Então são 11 anos. Mas eu acho que a gente se forma a vida inteira, né? Hoje eu tenho 25 anos de formada e continuo me aprendendo, aperfeiçoando, fazendo novas especializações, né? Sim. Inclusive, a doutora Jussara, ela teve por um tempo aqui, foi contando pra gente dos bastidores, que viveu um bom período, né, da sua carreira, dos seus estudos também, lá na cidade de Curitiba.
né? A gente Foi. comentou a respeito da sua família, que você teve seus filhos lá, né? Uma cidade Sim. maravilhosa. Inclusive, mandar um abraço para todos os curitibanos. Eu sei que temos audiência lá, aos meus primos também que sempre nos acompanham no nosso podcast Saúde em Pauta. Muito obrigado a todos vocês. Curitiba é uma cidade maravilhosa, um índice de desenvolvimento humano, um dos melhores do país, né, doutora? Sim, sim. E você tem um carinho por Divinópolis. Você nasceu aqui e Sim. quis voltar à terra natal, né? Sim. E trouxe a família. Trouxe a família, e lá eu trabalhava no Hospital Pequeno Príncipe, né, que é um hospital bem grande, só pediátrico. Eu falo que é um hospital do tamanho do São João, mas só pediátrico. Mesmo? Né? Então, uma enfermaria dessas que a gente tem aqui, uma enfermaria de pediatria, lá a gente tinha uma enfermaria de nefropediatria, outra enfermaria de neuropediatria. Então, foi um lugar onde eu pude ter contato com várias especialidades da pediatria e vários casos muito diferentes, raros e complicados, né? Então, deu um know-how. E quando eu voltei para Divinópolis, tinha um colega meu lá que falava: o que você vai fazer em Divinópolis? E eu pensava: tudo que eu faço aqui, né? A vontade era essa. Então, lá eu era, na ocasião, era coordenadora do transplante renal pediátrico. E eu pensava: vou transplantar lá no Hospital São João de Deus. Olha. Né? E desde que cheguei, é claro, né, ainda não existia um serviço de nefropediatria aqui, tudo nasce pequeno, mas o entusiasmo é grande. Uhum. E a gente fica muito feliz, porque nós consideramos que você foi um achado, né? E você se encaixou tão bem no nosso corpo clínico, fazendo os atendimentos. A gente conversou também sobre os seus primeiros atendimentos, né? Quando chegou aqui em 2011, não foi isso? Sim. Então, assim, e aí você vê os seus pacientes hoje crescidos, né? Adolescentes, jovens. E isso deve dar um orgulho muito grande para você. Não tem preço, né? Isso eu falo que é o que o dinheiro não paga, né? Então, eu tenho já alguns pacientes, eu não consegui ainda, obviamente, trazer o transplante pediátrico, que é uma coisa, né, que a gente tem que ter uma infraestrutura toda caminhando para poder fazer. Então, aqui a gente não faz o transplante, mas a gente tem vários centros de referência para fazer. E com isso, eu estava aqui contando, eu acho que já são 7 transplantados, e, inclusive, o primeiro transplante preemptivo. O que é um transplante preemptivo, né? É um transplante que a gente prepara a criança, ou o adolescente, ou a pessoa, né, que está em insuficiência renal, e imediatamente antes dela fazer a primeira sessão de hemodiálise, por exemplo, ela já transplanta, sem não ter passado por nenhuma outra terapia de substituição da função renal, nem diálise peritoneal e nem hemodiálise. Então, a gente teve o primeiro transplante renal preemptivo do serviço com um adolescente que eu acompanhei desde pequeno, e ele conseguiu fazer esse transplante aos 17 anos de idade. Que bacana. E realmente, assim, não tem preço, né? Não. Ver esse acompanhamento e o sentimento da família também de gratidão deve ser gigantesco, né? Olha, eu acho que sim. Na verdade, aí a gente teria que perguntar para eles, né? Mas, assim, eu vejo que sim, porque eles me mandam notícias. Quando vem alguma coisa minha nas redes sociais, eles entram em contato, eles fazem comentários. Então, acho que sim. Então, cria esse vínculo. Cria. E como cria, né? Uhum. Queria que você falasse aí também pra gente quais são as doenças renais mais comuns em crianças e como que é possível a gente identificá-las precocemente. Sim. Se há que é essa possibilidade. Sim. Então, vou começar das que são geralmente diagnosticadas no pré-natal, né? Assim, que são malformações das vias urinárias, que são diagnosticadas hoje no ultrassom obstétrico, no pré-natal, que pode ser feito e já diagnosticado, às vezes, desde 16 semanas de gestação, 12 semanas de gestação. Então, a gente tem várias malformações. A mais comum delas é a hidronefrose, que é uma dilatação das vias que drenam o xixi dentro do rim, e isso acontece por vários motivos possíveis. Mas, para alegria, né, das famílias, 80% dessas dilatações evoluem bem. Olha. Mas aí, às vezes, a gestante já me procura no pré-natal para entender o que é e o que ela pode esperar.
e no pós-natal segue o acompanhamento para fazer o que tiver que ser feito ou dizer que não precisa ser feito nada, né? Ou seja, Essa é a primeira. Tá aí mais importante essa questão da prevenção desde o pré-natal, né? E Que é possível identificar. E a nefropediatria, você vai ver que a nefropediatria ela é muito nesse sentido preventivo. O maior trabalho da nefropediatria é a prevenção. Então, essa é uma que é comum. Depois de nascido, infecções urinárias de repetição, nefrolitíase, né, pedra nos rins. E aí a gente tem algumas doenças que são doenças que acometem esses néfrons que eu falei e uma partezinha do néfron que chama glomérulo, né? Então aí a gente tem a síndrome nefrótica, as síndromes nefríticas, e aí depois as tubulopatias, que são partes específicas do rim que são acometidas no pós-natal. Algumas delas congênitas e algumas delas adquiridas, né? Depois disso, ainda temos as disfunções do trato urinário inferior, bexiga. E aí a gente tem as crianças que ficam incontinentes ou que têm dificuldade de adquirir a continência, seja de dia, seja de noite, né, na cama, que são disfunções que a gente também tem que fazer o diagnóstico e tem tratamentos. E assim, eu falo que os nossos rins, eles têm várias funções. A gente põe o slogan de filtrando um futuro melhor, mas a filtração é só uma das funções dos rins, né? Então, o rim primeiro ele filtra e deixa passar muita coisa. E depois os túbulos reabsorvem aquilo que não é para passar. Então, a gente às vezes perde demais, é um problema, né? Então, tem pacientes que perdem muito cálcio pela urina. Às vezes a gente tem alguns pacientes que têm uma disfunção de perder bicarbonato, por exemplo, e aí o sangue fica muito ácido. Então, essas crianças evoluem com, a gente chama de acidose, aí tem dificuldade no crescimento e em várias funções de outros órgãos. E, além disso, o rim tem a função de ativar a nossa vitamina D. Então, às vezes, a gente tem a vitamina D, ela tem que passar pelo fígado uma vez e depois pelo rim. Só aí ela vai exercer a função dela, que uma das funções é absorver o cálcio no intestino. Então, às vezes, se o rim não ativa essa vitamina D, vai ter deficiência de cálcio, vai ter problema no crescimento ósseo. Você está vendo? Todo um ciclo. E, a depender do que o rim deixa passar, como no caso de proteínas que ele não deveria perder e deixa perder, aí a gente tem problemas de tireoide, problemas de hipovitaminose D, de raquitismo. Vários desses problemas, então, de outros órgãos, outros sistemas, podem vir de questões renais. Nós tivemos um podcast no qual nós tivemos a participação da equipe de nefrologia e eles falaram, e eu lembro que foi uma fala da Fernanda, que é gerente do serviço, né? Ela falou que ela até então ela não tinha reconhecido o tanto que o rim é um dos principais órgãos do corpo humano. Que se perguntasse para ela, que ela falaria tranquilamente que seria o coração o principal órgão, né? Cérebro, né? Mas ela falou que depois que ela veio, né, para o mundo da nefrologia, ela falou assim, não, hoje eu percebo que o rins ele tem tamanha importância tanto quanto o coração, o cérebro, né? Então, esse despertar para esse cuidado, né, com a nossa saúde renal, ela é muito importante. Sim. Não só para as crianças, porque o nosso tema aqui hoje é nefropediatria, filtrando um futuro melhor, mas também para a saúde dos rins do adulto, do idoso. Sim. Que é aí o básico que a gente sempre fala, que é a ingestão de água, e que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esses cuidados para as crianças, não é isso? Ok. Isso mesmo. Os rins, eu sou suspeita, né, para falar, sempre me encantou desde o início da faculdade, mas é isso que você falou. E até quando os pacientes têm problema nestes outros órgãos, vamos supor, um paciente que está com uma doença cardíaca, uma insuficiência cardíaca, se o sangue estiver mais ácido, as medicações que deveriam fazer aquele efeito de dar força para as células cardíacas, ela não consegue entrar na célula, não consegue ter o mesmo efeito.
Então, na verdade, não se pode olhar nem só para o pé, nem só para o olho, nem só para o rim. É um conjunto, né? Trabalha que afeta junto. tudo, como você acabou de falar, né? Os Tudo, outros tudo. órgãos e tudo mais, né? E quais os sinais e sintomas os pais eles devem observar que podem indicar problemas aí com a saúde renal dos seus filhos? A primeira coisa que a gente observa é o xixi, né? Então, assim, se faz o xixi, no menino, principalmente no recém-nascido, se tem aquele jato forte do xixi que, às vezes, eu brinco assim, batiza a gente, né? Molha a gente, Sim. molha até a cabecinha do bebê. Se está de cor adequada, né? E, assim, uma coisa que a gente sempre fala é cuidado com as crianças que fazem xixi ou em vasos de cor, vasos que não são brancos ou claros, ou na terra, às vezes moradores da região rural, né, porque às vezes não consegue observar nem a quantidade, nem a cor, nem se tem espuma, que são observações que podem fazer os pais atinarem, né? Sim. Outra coisa é o ultrassom pré-natal mesmo, que já vai dar alguns indícios se aquele rim é bem formado, né? E, além disso, aí depois é o acompanhamento com a pediatria, com a puericultura. A gente fala aqueles primeiros 1000 dias, né, que são muito importantes. Eles são importantes desde o desenvolvimento neuropsicológico, mas também de todos os sistemas. Então, uma criança que não está ganhando peso adequadamente ou que não está ganhando estatura adequadamente, e, além disso, aquela que apresentar o diagnóstico de infecção urinária. Porque se apresentou infecção urinária na infância, tem que pesquisar se há alguma outra coisa que está predispondo esta criança a fazer estas infecções. Então, minimamente, um ultrassom de vias urinárias deve ser feito. Certo. E tomando esse cuidado, as formas de prevenção ali, com certeza vai se evitar um problema maior no futuro. Sim, tem um detalhe aqui, uma coisa que eu não falei. Aferir a pressão das crianças. Porque tem gente que vira para mim e fala assim, quando eu vou aferir a pressão no consultório, eles olham e falam, puxa, mas criança tem pressão? Eu nem sabia, né? Sim. Eu falo, tem e tem que ser aferido, porque também tem hipertensão. Hipertensão. E desde, às vezes, o nascimento. Inclusive, aqueles pequenininhos que nascem prematuros, ou que a gente chama de PIG, né? Pequenos para a idade gestacional, eles têm, inclusive, um risco maior de ter hipertensão do que os que nascem no tempo certo, com peso adequado e tudo. Olha, interessante. Então, e uma das outras coisas que os nossos rins fazem é o controle de uma cascata de hormônios que controlam a pressão arterial. Então, a principal causa de hipertensão na infância, quão menor era a criança, é exatamente alguma injúria, alguma lesão do parênquima renal. Perfeito. Muito bem explicado pela doutora Jussara Fontes, ela que está aqui hoje, para tratarmos a respeito do assunto nefropediatria, filtrando um futuro melhor. E todos vocês que estão nos acompanhando no YouTube, nas plataformas de streaming, fiquem à vontade para deixar suas perguntas nos comentários. Logo após a conclusão do nosso podcast, nós iremos com a nossa equipe de comunicação verificar cada pergunta e esclarecer a dúvida de vocês relacionados a este assunto tão importante e que, inclusive, está na atualidade. Dentro de instantes, eu vou fazer uma pergunta aqui para a doutora Jussara relacionada ao mundo musical. Mas o que o mundo musical tem a ver com esse cenário da nefropediatria? É daqui a pouquinho, fiquem aí, porque antes de fazer essa pergunta para ela, eu tenho uma outra. Nós falamos aí a respeito da questão da prevenção, né? Dos exames que podem ser feitos para diagnosticar os problemas renais com crianças, mas nós também temos que falar a respeito de hábitos de vida, de alimentação, de rotina, exercícios, também para as crianças é importante, né? Essa parte de exercício físico. E eu queria que você falasse um pouco mais a importância dessas atividades na prevenção de doenças renais desde criança. Eu acho ótimo você me dar essa oportunidade, porque eu vou ter a oportunidade de falar para muito mais gente aquilo que eu repito no meu consultório e no nosso atendimento ambulatorial aqui do SUS todos os dias. Então, eu digo sempre para as mães assim,
a mãe vem e fala, doutora, mas ele nasceu com um rim só, ele vai precisar fazer hemodiálise. Ai, doutora, isso aqui pode levar ele para hemodiálise no futuro. Então, eu explico para as mães o seguinte, o que é que leva um paciente, não vou nem dizer criança, tá? O adulto para a hemodiálise. Se você for aqui na nossa hemodiálise ou em qualquer serviço do mundo, você vai ter em torno de 80% dos pacientes que perderam a função dos rins, e aqui eu ainda ressalto uma pergunta que às vezes para a gente é óbvio, mas para a população leiga não é, né? Quando eu digo perdeu a função dos rins, aí eles perguntam assim para mim, dos 2 rins? Sim, é dos 2 rins, porque se um rim só estiver funcionando, ele dá conta, se ele estiver funcionando bem, claro, Sim. ele dá conta de fazer todo esse sistema que eu falei ficar equilibrado. Pressão, vitamina D, o osso, ele consegue manter excesso de líquido para fora, toxinas para fora, consegue fazer tudo. Então, você só entra em insuficiência renal a ponto de precisar de uma terapia de substituição da função renal, que é a diálise peritoneal, a hemodiálise ou um transplante, caso você perca a função dos seus 2 rins. E aí, o que leva esse paciente lá para a hemodiálise? 80% é diabetes e hipertensão. E de onde vem o diabetes e hipertensão? Ah, é genético, é familiar. Sim, você é claramente observado uma predisposição genética, mas ele não é só uma herança genética, é uma herança que a gente chama epigenética, que tem... O que é epigenética? Que você herdou lá os genes que geram em você esta predisposição, mas isso pode ser modulado até no seu DNA por reações causadas pelo ambiente que você vive. E nisso vai interferir, obviamente, a alimentação, oxidação, atividade física com a liberação das endorfinas, com a liberação de outros hormônios, estresse. Estas coisas vão fazer com que você manifeste, né, o fenótipo que a gente chama, que é a doença, que estava lá predisposto, escondido na sua genética ou não. Na genética, geralmente, a gente não tem jeito de trocar, né? Fugir, herdei, né? do meu pai e da minha mãe, não tem muito jeito. Mas na epigenética a gente tem, né? E aí os pais falam, mas o que eu posso fazer? Então, sabe aquilo que o pediatra diz? Olha, não conhecer o sal no primeiro ano de vida, não conhecer o açúcar até o segundo ano de vida, leite materno de preferência exclusivo até os 6 meses, mas manter pelo menos até os 2. Mas se não puder, por vários motivos, ser o leite materno, que seja a fórmula e não leite in natura, né? Aí a gente ouvi minha vida, eu tenho, né, já um tempo de formada, ouço das avós, das tias, dizendo assim, mas eu criei os meus todos assim, deu tudo certo. Nunca teve problema? Nunca teve nada. problema. Aí eu pergunto, Rubens, o que elas chamam de dar certo? Sobreviver na infância? Chegar até a idade adulta? Realmente, que eram outros tempos. Exatamente. Porque o que a gente está vendo lá na hemodiálise, no mundo, é que aumentam a necessidade de uma terapia de substituição da função renal em 10% daquela população ao ano. Então, se esse ano a gente tem 300, o ano que vem a gente pode esperar 330, no outro, entendeu? Então, é um crescimento. Sim, e ainda, além disso, a gente está vendo uma população que está vivendo mais tempo. Então, a gente espera que as nossas crianças hoje vivam pelo menos 100 anos, que dizem que quem vai viver 150 já nasceu. Já né? nasceu, então, está no meio de nós. Então, a gente não sabe. E a gente gostaria que isso fosse com qualidade de vida, com saúde, que a gente fosse até o fim igual uma lâmpadazinha e só apagasse, né? Sem nenhuma doença. Então, gente, estas orientações não são achismos, não são modismo. Elas são baseadas em evidência. Quando você não conhece o sal no primeiro ano e o açúcar até o segundo ano, você modula o seu sistema de insulina, os seus receptores periféricos de insulina, e você previne para o futuro o aumento da circunferência abdominal,
que é o que no final vai levar ao que a gente chama de síndrome metabólica, que é a causa da hipertensão e do diabetes. Olha só, entendeu? Desde criança há influências, como você disse, que não são genéticas, mas que podem influenciar a vida do adulto ali com o passar do tempo. Além disso, quando você não apresenta o sal e o açúcar, o que o bebê ele, então conhece quando ele entra na introdução alimentar? Ele conhece o sabor do alimento. Aí fala, mas ele come pouquinho. Pensa a gente, se tivesse sem sal, sem açúcar, talvez nós comêssemos menos também. Mas talvez a gente comesse só o que fosse suficiente para a nossa nutrição. Sim. E não nos esbaldássemos nos prazeres da alimentação além do necessário, não é? Isso. Não é que a gente não pode, mas não pode ser uma rotina, né? Tem que ser eventualmente. Então, quando as mães chegam com uma criança de 2, porque 3 anos eles têm vontade própria. E aí eles vão. Aí as mães chegam e falam: doutora, não come nenhum legume. Doutora, não come nenhuma fruta. Mas aí a gente vai ver, ele come muitos multiprocessados. O que são multiprocessados? São alimentos que passaram muito pela indústria e foram modificados. Sim. Como uma bolacha recheada, como até um iogurte, que às vezes as pessoas pensam que é tão saudável, mas que está lá cheio de conservante, corante, aromatizante. Então, pensa você comer um iogurte bem docinho, um danoninho, e comer uma maçã em seguida. A maçã vai ficar parecendo um isopor, Sim. né? E aí não tem graça. E criança não tem maturidade para escolher. Ela escolhe o que ela quer, né? Sim. Então, para prevenir o que a gente chama de erro alimentar, que também vai levar a obesidade, hipertensão, é você seguir o treinamento dessas papilas gustativas desde o princípio. Essa é a primeira coisa de prevenção. Sim. E que vai prevenir lá na frente que percam a função renal, tendo eles alguma alteração da função renal inicial, alguma alteração anatômica dos rins, ou não. É a mesma indicação para todos. Então, nisso, eles não são diferentes de nenhuma criança, né? Agora, a outra orientação é atividade física. Isso. Né? Então, a atividade física começa por não as telas. Né? É o grande mal do século, né? É a grande todos, dificuldade que os pais têm hoje. E até para nós adultos. Sim. Né? Então, aquelas orientações de não colocar em frente de tela, pelo menos até os 2 anos, tem várias outras justificativas para isso, até de desenvolvimento de habilidades cerebrais mesmo. Mas, como eu estou falando dos rins, eu estou falando de não ao sedentarismo. Então, hoje é indicado que a criança faça pelo menos 50 minutos de atividade extenuante. E as mães perguntam, o que é extenuante? É aquela que você sua muito, fica com o coração disparado, né? Por dia, pelo menos 6 vezes por semana. E na nossa vida de hoje, isso não é fácil. Sim. Né? E aí vamos para o terceiro. A gente não falou do estresse, né? O que previne o estresse? Isso serve para todos nós, né? Assim, a primeira coisa é a saúde mental de toda a família, né? É você entender que a criança ela só tem que ser criança. O adulto da relação é você. Então, a criança ela tem menos estresse quando ela tem o porto seguro, quando ela tem um lugar onde ela pode chegar e chorar, onde ela pode manifestar. Sabe aquela frase, criança não tem querer? Uhum. Tem. E tudo bem ela ter. Não é que ela vai poder ter sempre aquilo que ela quer, diferente. Não é que ela tem que ser sem limites. Ela quer pular da ponte. Claro que não. Mas você pode dizer a ela, filho, eu entendo que você queira muito brincar disso. E eu sei que é muito chato a gente não poder fazer o que a gente quer na hora que a gente quer. Eu estou aqui com você. Mas você não pode fazer. Olha só. Entendeu? Fantástico. E isso acaba servindo, porque senão, aquilo que eu falei da alimentação, aquilo que eu falei da atividade física, vira um estresse. Sim. Vira assim, você
Já te falei que você não pode fazer. Aqui, mas você não faz. E aí vai para outra ponta que também não é legal, né? Eu adoraria comer doce todos os dias. Eu sou uma formiga. Se eu tiver bala na minha gavetinha, assim, ó, do lado do meu consultório, entre um paciente e outro, eu vou atacar, né? Então, qual que é a minha estratégia? Não ter. Não ter. E por que eu estou falando isso? Que aí é uma outra frase que eu falo sempre no meu consultório. Não se muda, não se molda nenhum hábito, nenhuma condição na criança sem mudar a família inteira. Que ela é o exemplo para a criança. A criança, o que ela brinca? De repetir a gente. Sim. Né? Então, se a gente dirige, ela brinca de dirigir o carrinho. Se a gente cozinha, ela brinca de cozinhar. Se a gente... Não é? E até chamar, né? Às vezes a gente chama o pai, a gente fala amor, a criança vira e fala amor. Então, eles repetem a gente. Então, por exemplo, quando uma criança que está segurando muito o xixi, e aí eu falo para a mãe, você vai começar a falar para o pai. Ai, estou aqui assistindo a minha novela, não queria levantar, mas está na hora de eu ir lá ver se tem xixi pronto para sair. Olha só. E não é falar assim para ela, fulana, você quer fazer xixi? Sim. Ela vai falar, não, que ela quer brincar. É. Né? Então, esse entorno é que vai fazer tudo dar certo para a prevenção no futuro. Vocês perceberam que a doutora Jussara, além de nefropediatra, ela também é psicóloga. Ela pode te orientar com essas dicas que são valiosas para o tratamento da saúde anal. Que fantástico! Essas dicas, assim, são muito valiosas para quem aí tem criança, né, tá nessa fase de desenvolvimento, para que elas possam compreender que, como você bem disse, nem tudo que ela quer é aquilo que realmente ela pode fazer naquele momento. E esses momentos, né, de interação familiar é essencial. Sim. Fantástico, fantástico. Por isso que eu te falei, não dá para você tratar o pé, a orelha, o rim. O ser humano é o conjunto. É o conjunto. É o conjunto, fantástico. E comentei agora há pouco a respeito da questão do cenário musical, que nós tivemos aí recentemente, todos conhecem a dupla Sandy e Júnior, né? Sim. E o Júnior tem uma filha, né? Sim. E essa filha ela apresentou condições com uma enfermidade voltada à questão da questão renal. Queria que você falasse um pouco mais desse caso, né, para que as pessoas se conscientizem, até porque é um caso que está em alta em evidência neste momento. Sim. Eu até agradeço ao Júnior de ter trazido, né, isso a público, porque é muito bacana que as pessoas saibam que existe e o que é. Porque tem muitas famílias que passam por aquilo que ele está passando e às vezes custam para chegar até um diagnóstico ou às vezes tem dificuldades depois de ajudar a criança na escola. Então, o que é que a filha dele apresentou, segundo ele disse, né? É síndrome nefrótica. O que é a síndrome nefrótica? Como eu disse aqui no princípio, os nossos rins eles têm que filtrar as impurezas, né, e as toxinas e os excessos e colocar para fora. Mas ele não pode, por exemplo, deixar passar tudo o que está lá no sangue. Não pode deixar passar as células, que são grandes, não podem deixar passar as proteínas, que são grandes. Na síndrome nefrótica, ocorrem algumas degenerações pequenas das células, e às vezes essas degenerações são até bioquímicas, nem são de células, né? São só a mudança de carga elétrica da membrana, e aí começa a perder proteína de forma maciça pelo xixi. Então, perde principalmente a albumina. Sim. E aí a proteína que estava lá no sangue, dentro das nossas veias e artérias, fica baixa. A proteína tem várias funções no nosso organismo, mas uma delas a gente fala a força oncótica, que é de puxar água. Eu costumo explicar para as mães no meu consultório assim, como se você tivesse uma poça d'água aqui na mesa e aqui você tem uma esponjinha que você encosta aqui na beiradinha e aí ela não puxa a água e vai molhando aqui. É isso que a proteína faz. Ou uma outra coisa que todo mundo já fez, um montinho de açúcar. Se encosta um pouquinho de água aqui, não vai puxando a água, aí é força osmótica, mas essa a ideia da proteína dentro das nossas veias. Quando ela perde muito pela urina e fica baixa, fica
o líquido que sai das nossas veias para levar os nutrientes até as células, ele não volta. Então, dentro da veia fica com pouco líquido, fica um sangue, falando assim de forma leiga, mais grosso, né? E o líquido está todo para fora. Aí, quando esse sangue grosso, desidratado, entre aspas, chega lá no rim, a hora que passa nos túbulos, os túbulos falam assim, nossa, falta água nesse organismo. Começa a reabsorver a água naqueles túbulos que eu te falei. Sim. E aí vai se formando pouco volume de xixi. Fica aquele xixi laranjinha, concentrado. E ele absorve mais água. Na hora que ele absorve água, essa água roda ali pela veia, acontece que ela dilui a pouca proteína que tem ali. Então, a proteína fica mais baixa ainda. Aí, vaza mais ainda para o nosso tecido, para fora das veias. E, com isso, esse ciclo vicioso, a criança incha muito. É importante perceber, né? Vou falar assim, como que os pais podem perceber isso? São duas coisas principais. Quando a criança já é continente, né, já não usa mais fraldas e faz xixi no vaso, você percebe uma espumúria, que a gente fala, muita espuma, como se tivesse jogado um detergente dentro do sanitário. Do sanitário. E a outra coisa é o inchaço. Esse inchaço os pais costumam perceber primeiro no rosto, porque ele é um inchaço móvel. Então, quando a criança deita e passa a noite inteira lá deitada, essas partes que são mais frouxas incham bem. Então, ela amanhece com o olhinho bem inchado, e são as duas pálpebras. Então, fica, às vezes, difícil de abrir. Aí a mãe vira e fala, nossa, vou levar ao médico. E aí, na hora que a criança fica em pé, brinca, durante o dia, o inchaço vai... reduzindo. Vai para baixo, né? Não é que está sumindo, mas o olho desincha. Aí a mãe olha para o rosto da criança e fala, desinchou. Já passou. Já passou. Aí quando chega no outro dia, de novo. E assim vai. Eu vejo uma falha que eu queria ressaltar, que assim, muitos são tratados como, entre aspas, sinusite. Mesmo? Sinusite? Por quê? Porque esta doença ela tem um gatilho que a gente chama imunológico, algum gatilho que mexeu com o seu sistema de imunidade, aguçou o seu sistema de imunidade. Então, teve talvez um resfriado, uma gripe. Então, a criança está com o narizinho meio escorrendo, uma tossezinha, teve uma febrinha. E aí o olhinho inchou, ficou secretivo. E aí eles tratam. Gente, eu queria lembrar que sinusite é uma inflamação dos seios da face. Os seios da face são dentro do osso. Portanto, não incha de fora. Entendeu? Assim, um resfriado, uma conjuntivite pode inchar de fora, mas a sinusite não, né? E a outra coisa é essa coisa de que incha, desincha, incha, desincha. E, por exemplo, se deita do lado de cá, incha do lado de cá. Se deita do outro lado, incha do outro lado, né? São dicas, né, de que não é sinusite, né? E aí, quando a criança vai inchando mais, aí sim vai percebendo o inchaço das perninhas, dos tornozelos e do abdômen, né? Outra coisa para lembrar é que o pico de incidência dessa doença na infância é no 3º ano de vida, entre os 2 e 3 anos de idade. Pode dar um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas entre os 2 e 3 anos de idade, aí você pensa, muitas vezes ainda é uma criança fraldada, então a mãe não consegue perceber a espuma, ainda tem aquele aspecto rechonchudo do meio de bebê, então às vezes o inchaço fica mais difícil de ser percebido, né? Mas eu acho que daí o que mais chama a atenção é o inchaço. Perfeito, nosso bate-papo está muito bacana, muito legal. Nós estamos agora já indo para o final do nosso podcast, mas antes de te passar a primeira pergunta, aliás, a última pergunta, melhor dizendo, eu queria saber de você. Você atende aqui em Divinópolis, tem seu consultório, tem um Instagram, está presente nas redes sociais?
Tenho, eu vou te confessar que eu sou um pouco falha com as redes Mesmo? sociais. Acontece. Ainda não achei meu tempo para dedicar a isso, mas Certo. assim, mas eu tenho uma clínica, né, que é uma clínica de especialidades pediátricas, chama Clínica Tistu, e lá a gente tem as várias especialidades e eu também atendo lá. E aí tem o Instagram da clínica, e nele eu apareço lá de vez em quando. Bacana. Né? Então lá você está presente. Estou presente. Então aquelas pessoas que quiserem, de repente, fazer alguma consulta com você, você está lá à disposição nessa clínica. Estou nessa clínica. E também atendo aqui no complexo, né, do São João de Deus, pelo SUS. São 2 ambulatórios que eu faço aqui, uma manhã e uma tarde, que eu atendo a população pelo SUS. Perfeito. Então, se tiver algum encaminhamento da atenção primária por meio da Secretaria Municipal de Sim. Saúde, essa criança ela pode ser encaminhada para o Complexo de Saúde com todo atendimento gratuito, por meio, então, da consulta via eletivo ambulatório com você. Sim, pode. Bacana. Isso. Doutora Jussara, para a gente finalizar aqui, queria que você falasse a respeito dos avanços, né, recentes na área da nefropediatria, que tem contribuído para melhorar o tratamento e a qualidade de vida das crianças com doenças renais. Você, com certeza, participa de muitos eventos, muitos congressos. Sim. E tem muita novidade por aí. Sim. Então, eu não sei nem por onde começar, né? Tantas novidades. Tem muitas novidades. Pensa, numa área tão vasta dessa, com tantas... Eu ia ter que falar de uma para cada uma destas entidades, né? Mas vamos começar pelo fim, né? Vamos começar pela doença renal crônica em hemodiálise, né? Então, já tem alguns anos que existe, né, uma máquina que nos permite fazer uma diálise que tira pouco volume por vez de sangue circulante e que dialisa bem devagarinho. Porque se você pensar, os nossos rins, eles filtram o nosso sangue 24 horas por dia. E até então a gente tinha um sistema de hemodiálise que você ficava juntando excesso de líquido, excesso de toxinas por 2, 3 dias, né? Se fosse um fim de semana, 3 dias, se fosse... E aí vinha e tirava tudo em 3, 4 horas. Isso não é muito fisiológico, isso pode trazer alguns desconfortos, a depender se a pessoa não faz uma dieta e se adere bem ao tratamento. Salva vidas, é um ótimo tratamento, mas a gente tem agora uma máquina que faz o que a gente chama de hemodiafiltração. A hemodiafiltração, ela é uma diálise muito lenta e contínua. E ela é muito eficaz para pacientes que estão graves, no CTI, para uma diálise aguda, por exemplo, e nos pequenos, mais ainda, porque nos pequenos que estivessem em situação de gravidade, com o coração fraco, para você ainda puxar o sangue deles, era muito difícil de fazer essa hemodiálise. E com a hemodiafiltração a gente consegue fazer melhor. E, além disso, os pequenos, para eles terem... Porque é diferente a hemodiálise numa criança do que num adulto. O adulto, ele já cresceu, ele já está com o seu metabolismo ali estável. A criança, não. Ela está em fase de crescimento. Então, você estabelece lá que o peso dele é 12 quilos. Mas daí ele ganha peso. Aí ele vai para 12,5. E aí você está tentando tirar os mesmos para chegar nos 12. Você vai estar tirando mais do que ele precisa. Sim. Além disso, para crescer, ele precisa de uma nutrição maior, mais rica, né? E uma oferta de calorias grande. Nós todos sabemos disso. A gente comia muito mais quando jovem e não engordava tão fácil. A gente comeu o mesmo tanto, a gente vai engordar, porque o nosso metabolismo, né, não acompanha. Então, nas crianças, você fazer a hemodiafiltração, dialisando menos tempo, de maneira que eles conseguem ter uma frequência escolar melhor, uma vida mais próxima do normal, e mais vezes você consegue um efeito a longo prazo melhor de crescimento e de saúde para eles. Bacana, né? As atualizações continuam, né? Você com certeza vai participar de novos congressos e o nosso podcast Saúde em Pauta está sempre aberto para que você traga sempre essas novidades. Então, fique à vontade numa próxima oportunidade. Olha, participei de um congresso aqui que foi fantástico, eu gostaria de trazer as novidades.
Estamos sempre abertos aqui, viu, doutora Jussara? Obrigada. Esse nosso podcast sempre levando informações, conhecimento, bem-estar para a nossa população e principalmente a questão da prevenção desde os primeiros anos de idade e, por que não, ainda antes do nascimento. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, tá? No nosso podcast. E fiquei o convite para as próximas ocasiões, tá? Muito obrigada, eu que agradeço. Nós estamos ficando por aqui, o nosso podcast Saúde em Pauta, terminando esse assunto muito especial. Queria que ter mais tempo para poder conversar com a doutora Jussara. Como eu disse para vocês, ela de uma forma tão didática, com todo carisma, toda simpatia, trouxe essas informações que tenho certeza que agregou muito para você, nosso espectador. Vou encerrando aqui então o tema nefropediatria, filtrando um futuro melhor, com a doutora Jussara Fontes, médica nefropediatra. Agradecimento também à Enquadra Filmes, responsável pela edição e finalização do nosso podcast, a produção da equipe de comunicação do Complexo de Saúde, com o apoio do Serviço de Nutrição e Dietética do Complexo de Saúde São João de Deus. Agradecimento à Cafeteria Café Preto, que nos disponibilizou aqui um café especial, que nós vamos degustar mais a partir de agora. Nessa quinta-feira à noite especial, Cafeteria Café Preto, presente no coração de Divinópolis, na rua Rio de Janeiro, esquina com a rua Maranhão. Sempre presente com as melhores delícias para vocês degustarem. E nós vamos degustar aqui. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, pelo carinho de sempre. Eu vou ficando por aqui. Nosso podcast Saúde em Pauta retorna na próxima quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, no YouTube e nas plataformas de streaming. Até lá!